Imagine um homem que de joelhos fazia o inferno tremer. Não era famoso, não pregava para multidões, mas sua oração rasgava o céu. Este vídeo não é sobre orações decoradas ou bonitas. É sobre a oração que nasce do desespero, que arranca lágrimas, que move a mão de Deus e sim, que faz as trevas recuarem. Você está pronto para descobrir o segredo de uma oração assim? Então, prepare-se para ser impactado. Comente agora: Senhor, acende o fogo da oração em mim. David Brainerd era um missionário jovem, fisicamente frágil e constantemente doente. Mas quando ele dobrava os joelhos, o ambiente se transformava. Suas orações não eram apenas súplicas, eram clamores desesperados, marcados por choro, suor e tremores. Há relatos de que ele orava por horas na neve e, ao se levantar, o chão ao seu redor estava derretido, não pelo calor do corpo, mas pela intensidade sobrenatural da presença de Deus que o envolvia. Brainerd nos ensinou que o verdadeiro ministério começa no chão. Antes de pregar com a boca, ele pregava com a vida, com as lágrimas. O inferno não se intimida com crentes mornos, não teme templos grandiosos ou cultos impecáveis, mas ele estremece quando um homem ou uma mulher clama em verdade no secreto do seu quarto. A oração de Brainerd era uma agonia genuína pela salvação de almas. Ele declarava: "Eu não posso viver se não for para ganhar almas para Cristo." Não existe arma mais poderosa contra as trevas do que um crente em chamas. E essa chama se acende no altar secreto, com um coração totalmente partido diante de Deus. David não era conhecido por sua oratória, muitas vezes mal conseguia terminar seus sermões, mas sua vida era uma mensagem viva, um testemunho de jejum, oração e entrega total. Ele não buscava aplausos, buscava almas. Sua oração era um clamor que atravessava o véu, tocando os céus com uma violência espiritual que movia o invisível. Quando a igreja moderna finalmente compreender isso, o avivamento não será uma opção, será uma realidade. Deus não está à espera de palavras bonitas, Ele anseia por corações quebrados e rendidos. No mundo de hoje, muitos tentam substituir o secreto pela performance, a intimidade com Deus pelo espetáculo. Mas Brainerd nos lembra: lágrimas no altar ainda são o combustível do céu. Ele jejuava não por obrigação religiosa, mas por um desespero profundo em ver a glória de Deus. Seu corpo era fraco, mas seu espírito era um gigante diante do Todo-Poderoso. A oração que transforma realidades começa quando você para de tentar impressionar e começa a se rasgar diante de Deus. O céu não resiste a um choro sincero, e o inferno, muito menos. Brainerd orou incansavelmente por uma tribo indígena inteira, mesmo quando ninguém mais acreditava. Em um dia, sem que ele pregasse uma única palavra, eles se ajoelharam, chorando e se rendendo a Deus. Não foi a eloquência dele que os convenceu, foi a oração dele que os alcançou e os trouxe à luz. Você anseia pela salvação da sua família? Quer ver sua nação incendiada pelo Espírito? Então pare de depender apenas de vídeos e informações. Comece a dobrar os joelhos. Porque enquanto discutimos, há uma geração inteira caminhando para a perdição, e só o clamor apaixonado de intercessores pode resgatá-la. O inferno não teme igrejas lotadas, ele teme quartos vazios de distração e cheios de oração. Brainerd provou que um só pode interceder por muitos se for tomado pela glória de Deus. Não espere avivamento coletivo se a sua intercessão ainda não começou individualmente. Cada lágrima derramada por uma alma perdida se torna semente de salvação no céu. É no altar secreto que Deus escreve os maiores testemunhos. A oração não tem barreiras de tempo nem distância. O clamor que você faz hoje pode salvar alguém do outro lado do mundo. Orar como Brainerd orava terá um custo. Vai custar seu tempo, seu conforto, sua vaidade. Mas em troca,
te dará uma autoridade espiritual no céu que dinheiro nenhum compra. Você não precisa ser famoso, perfeito ou eloquente, mas você precisa ser real e transparente diante de Deus. O Espírito Santo não procura plataformas brilhantes. Ele procura corações disponíveis e sedentos. Ele unge o altar do quebrantado, e é ali, nesse lugar de rendição, que o céu desce à terra. Quanto mais profunda a dor, mais verdadeira a oração, e quanto mais verdadeira a oração, mais forte o mover. O preço da oração intensa não é leve, mas o fruto dela é eterno. Quem planta lágrimas diante de Deus, colhe transformação diante dos homens. O altar da intercessão é manchado com lágrimas, não com performance. E Deus não unge vozes vazias. Ele unge aqueles que gemem por almas perdidas. Na oração que dói, nascem os que transformam gerações, porque ninguém que tocou o céu com gemidos volta para a terra do mesmo jeito. Se você quer unção real, desça até o chão e deixe Deus te moer no secreto. David Brainerd não viu os frutos espetaculares de seu ministério em vida, mas após sua morte, milhares foram impactados por seus diários, por suas orações silenciosas, por seu legado de fé. Deus nunca esquece o clamor feito no escuro. Talvez ninguém te veja orando, mas Deus está ouvindo. E pode ter certeza, o céu vai se mover no tempo perfeito dele. Seu altar pode parecer vazio hoje, mas se você se ajoelhar com o coração em chamas, ele pode pegar fogo amanhã. Essa é a promessa divina para aqueles que persistem em oração. O céu se move com base em sementes que ninguém vê, e a oração é a mais invisível e poderosa de todas. Os maiores avivamentos da história foram precedidos por pessoas comuns, orando em silêncio. Não subestime o altar da sua casa. O mundo pode esquecer seu nome, mas o céu nunca ignora o intercessor. A oração constante cria um trilho entre a terra e o trono, e por esse trilho, o fogo desce. Toda vez que você ora no secreto, você acende tochas invisíveis que iluminam o caminho de quem virá depois. Brainerd não pregou em estádios, mas incendiou séculos com as brasas do seu altar. A geração atual corre um risco terrível, não por falta de pregação, mas por uma alarmante escassez de intercessão. O maior erro de um cristão não é pecar, é parar de orar, porque sem oração o pecado domina, o coração esfria e o céu que antes se movia parece se calar. Volte ao seu quarto, volte ao pranto, volte ao altar, porque se a sua oração fizer o inferno tremer, o céu, sem dúvida, responderá com fogo. Quando o inimigo não consegue te parar, ele tenta te calar, porque ele sabe que uma igreja de joelhos é mais perigosa que uma igreja em pé. Desista de tudo, menos da oração, porque sem ela, você vive, mas nunca vence. Toda distração que te afasta do secreto é uma estratégia infernal. Satanás não teme quem canta, mas treme diante de quem clama com lágrimas. Orar não é apenas disciplina, é sobrevivência. E sem isso, sua fé vira aparência. Então volte, mesmo cansado, mesmo sem palavras, porque o céu ainda escuta corações que não desistiram. Se essa mensagem tocou a sua alma e acendeu um fogo em seu coração, escreva nos comentários: quero orar até o céu se mover. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos, onde cada vídeo é uma nova faísca para reacender a fé de quem ainda crê em um Deus vivo e poderoso. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente voltar ao altar da oração, porque sim, ainda há esperança. Se houver oração, haverá avivamento.